com vocês? Começando mais um Kinemanda. As considerações de hoje é sobre a série The Crown. Está disponível na Netflix. Eu já maratonei a primeira temporada. Eu gostaria muito de passar as minhas considerações sobre o que eu achei de todos esses episódios maravilhosos. Sim, já dou logo esse spoiler pra vocês que eu curti muito a série. Então eu tô aqui. Vou trazer um vídeo pra vocês sobre a série com algumas pitadinhas de spoiler bem leve, como eu sempre falo pra vocês. Nada que prejudicaria a imersão do conteúdo que vocês forem assistir, porque vocês vão curtir. Pra quem gosta desse período de 1947 e pra quem, como eu, não tinha tanto conhecimento assim sobre o reinado, foi algo realmente interessantíssimo, porque eu mergulhei dentro da família real. Galera, só por todo esse esforço no desenvolvimento desse conteúdo, eu gostaria muito que cada um de vocês, do fundo do meu coração, não se esquecesse de curtir, de comentar, de se inscrever. Galera, olha só, aperta aqui no botãozinho, inscreva-se, é de graça, não custa nada, não prejudica o seu tempo, é só dar um cliquinho. Se você quiser ativar o sininho, beleza? Não, tá tranquilo, mas eu quero mesmo é que vocês se interajam, comentem, coloquem sugestões aqui pra mim e se inscrevam pra ajudar o crescimento do canal cada vez mais. Alerta de spoiler, que vai ter alguns spoilerzinhos pra vocês, mas eu vou dar a sinopse principal sobre a série The Crown. Como eu falei inicialmente, a série retrata o início de 1947, falando sobre o reinado do rei George VI, no qual precocemente o rei George VI acabou falecendo por conta de um câncer no pulmão. Ele fumava muito, tinha um certo descuido com a questão da saúde, porque o foco dele era sempre o trabalho. E por conta da morte precoce do rei George VI, a sua filha, Elizabeth, acaba entrando em todo esse mundo que já era previsto pela sua filha Elizabeth, porque ela já sabia que a sua vida não seria a mesma coisa. Então, quando seu pai faleceu, ela assumiu a coroa. Gente, hoje o dia foi dos cachorros, tá uma ladição, é carro com buzina. Só por isso, só por todos esses efeitos sonoros naturais, vale vocês se inscreverem aqui no canal. Eu tô tentando falar o conteúdo, mas tá difícil. Então, em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, 2 anos depois, a princesa Elizabeth se casa com o príncipe Philip. O príncipe Philip serviu durante a Guerra do Pacífico e do Mediterrâneo. Então ele tem também toda essa bagagem militar em suas costas. E com o presente do casamento, a princesa Elizabeth com o príncipe Philip tiveram 2 filhos, a princesa Anne e o príncipe Charles. A morte do pai da princesa Elizabeth foi em 1952. E foi realmente bem traumatizante para toda a família, porque ele escondeu toda essa situação traumatizante, né? Porque ele acabou passando por uma primeira cirurgia, que ele acabou precisando tirar um dos pulmões, e o outro pulmão que ele ficou não era um pulmão suficiente para garantir a sua solução dos problemas por conta desse câncer que ele descobriu após essa cirurgia. O rei George VI acabou escondendo toda essa doença, não preparando a família por conta da possível morte que realmente acabou acometendo toda essa situação. Porque o rei George VI não queria expor essa situação para não causar uma fragilidade à família real e não causar nenhum problema polêmico a toda a família. Faz sentido toda essa situação, porém não preparou as filhas, a família, por conta dessa perda realmente complicada. E a princesa Elizabeth iria receber a coroa aos 25 anos de idade. E com grandes compromissos, grandes responsabilidades também. A princesa Elizabeth recebia semanalmente a visita do Winston Churchill. E era interessante porque eu conheci uma outra visão sobre toda essa monarquia junto ao governo que envolve toda a Inglaterra, e como a influência da rainha, como a influência da coroa junto ao governo e junto a toda essa monarquia faz com que a população tenha a rainha como realmente algo fantástico e mágico, porque na visão da Inglaterra, na visão e com toda essa realização da estrutura do reinado, você tem a rainha como a representação de Deus na Terra. Ela recebe, quando ela recebe essa coroa aos 25 anos, ela recebe uma unção que vai na mão, no peito e na testa, como a representação de Deus. Toda essa, eu tô falando pra
vocês em relação ao que eu assisti no seriado. Eu realmente fiquei impressionada. Obviamente é uma dramatização, realmente não aconteceram da maneira que é retratado. E outra visão que eu tenho também sobre esse seriado, que eu realmente estou apaixonada, adorei, parece um House of Cards do reinado, é muito interessante todo esse jogo de interesses e ao mesmo tempo de caráter, moral e religioso que tem por trás de toda essa permissão do que deve ou não ser feito de acordo com os protocolos, de acordo com as leis da monarquia e de acordo também com as permissões da igreja. Muito, muito bem feito. Pelo que eu pesquisei, é uma série que foi muito cara, é uma das séries mais caras a serem produzidas, porém você percebe toda essa magnitude, toda essa produção tão fiel à monarquia. Ao mesmo tempo, eu acredito que toda essa série tenha um propósito por trás, que é trazer uma humanização. Ela acabou sendo uma imagem angélica, uma imagem de gelo, frieza em suas veias por conta das suas decisões, sempre a favor da coroa, em proteção do seu reinado e da monarquia junto a toda a família. Porém, tudo vai acontecendo ao redor da rainha, a questão também da moral do seu próprio marido, por conta de todas as questões de adultérios, por conta da sua irmã, por conta da não permissão do primeiro possível casamento da sua irmã, que isso foi realmente muito traumatizante à sua irmã. E você percebe que todo esse exagero e essa revolta por trás de muitos na família tem a ver com essa prisão, com a possibilidade de uma liberdade que não existe. Você é presa num dinheiro, você é preso em toda aquela magia de ouro, porém você não consegue ter uma simples liberdade de escolher. Existe uma parte na primeira temporada que fala sobre a sua irmã. Eu confesso, novamente, eu acho muito mais interessante todos os episódios que tem a rainha. Eu não curto tanto os episódios que não tem a rainha, porém a história do seu marido é interessantíssima. Isso já é na segunda temporada, mas aí eu posso trazer isso no próximo vídeo. Mas a representação da questão da irmã, que eu acredito que possa até ter sido um pouco pior, por conta da pessoa que ela escolheu em ser seu marido, trabalhava com o seu pai. Esse homem, ele tinha sido divorciado, porém não houve morte em ambas as partes, então ele não poderia casar novamente na igreja. Então esse impedimento com a irmã da rainha em casar foi algo traumatizante para ela, e isso acabou fazendo ela escolher um parceiro totalmente inadequado para o seu futuro. É interessante que a cada carta que é manipulada pela rainha, há sempre um resultado que pode ser pro lado positivo ou negativo também. Muito interessante a questão da fotografia que foi produzida do Winston Churchill, como essa questão dele envelhecer. Ele representa a queda da Segunda Guerra, ele representa o fim da guerra, ele representa a salvação de todos. Winston Churchill, ele realmente envelheceu, e ele teve esse envelhecimento representado em uma pintura e que não foi bem aceito por ele. E é interessante como quando você assiste, você vê a pintura, como ficou extremamente perfeito, parece uma fotografia. Mas ele aceitar a sua velhice, eu acho que foi o ponto mais difícil ao Winston Churchill. Agora, outro ponto, ele não é esse angelical todo não, ele tem os seus dedos podres também, porque até mesmo a questão de um dos momentos históricos onde ele acaba liberando verba para os hospitais no período onde houve na Inglaterra todo aquele nevoeiro que causou a morte de muitos e muitos ingleses por conta da não informação adequada sobre o porquê desse nevoeiro, até mesmo tóxico, que não se sabe exatamente o que tinha nessa poeira, mas que causou a morte de muita gente. Winston Churchill só teve essa atitude de liberar essa verba porque ele estava com um pé quase para ser expulso, porque a rainha Elizabeth II estava forçando ele a uma atitude no qual ele estava considerando que esse nevoeiro era apenas um fenômeno natural, e não, tinha uma influência muito grande com as toxinas das suas indústrias, que o próprio pai da rainha Elizabeth II
já tinha mencionado a sua filha a respeito dessas toxinas. E ela acreditava que tudo isso tinha essa influência por trás das suas próprias indústrias de Winston Churchill. Porém, para conseguir segurar o seu cargo, ele liberou essa verba para poder ganhar o apoio público. E isso fez muito sentido, fazendo com que a tempo o nevoeiro se dissipasse e a princesa não expulsasse ele. A primeira temporada está espetacular, galera. Eu quero passar só os spoilers que não prejudique, porque tem spoilers muito bons e eu não quero passar tudo aqui pra vocês, eu quero dar a minha empolgação. É um seriado que vai falar sobre a rainha, sobre as traições do seu marido, sobre as perdas, os erros da rainha Elizabeth e ao mesmo tempo os seus ganhos e as suas conquistas. É interessantíssimo como uma princesa aos 20 anos, que vai casar aos 20, que perde seu pai e aos 25 anos de idade vai virar a rainha Elizabeth II. E com essa visão da sua juventude e ao mesmo tempo você perceber toda essa carga que ela precisa para poder conseguir dar conta de toda essa responsabilidade de poder segurar a pancada de proteger a família real. Você percebe que a sua idade vai sendo perdida por conta de todo esse estresse, por conta de todo esse cansaço. A rainha Elizabeth II tem realmente um envelhecimento muito precoce. Visualmente, as suas rugas, o seu cansaço está fortemente ligado a todo o excesso de estresse e de trabalho, que não foi uma escolha para ela, e sim um cargo que foi acometido a ela por conta do irmão do rei George VI, por culpa do irmão do rei George VI, que abriu mão do seu cargo de rei para ficar com a mulher que ele tanto amava, porque ela não foi aceita pela família. E para ele poder ficar com a mulher, ele realmente abdicou do trono e abriu mão de todos os direitos de rei. Esse reinado elizabetano fez com que a gente entendesse muitas mudanças que até hoje nas reportagens você compreende que existe um protocolo muito enraizado, e acredito eu que com as próximas temporadas muita coisa vai ser passada para que a gente entenda historicamente o que aconteceu. Porém, lembrando, é uma dramatização e não tem como a gente levar todas essas informações como puramente reais e puramente verídicas. Novamente, eu acredito que todo esse seriado tem a ver com o desenvolvimento da imagem da rainha e trazer mais humanidade à coroa, mostrar que ela não é uma entidade, e sim um ser humano que está por trás de tudo isso. Galera, muito obrigada, aqui vem as considerações então de The Crown da primeira temporada e teremos mais vídeos, tá bom? Teremos um vídeo da segunda, da terceira e da quarta temporada que eu quero trazer pra vocês porque eu tô realmente muito empolgada. Então é isso, muito obrigada a cada um de vocês, um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.